Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Vocês me deixaram por último. Cheguei aqui, achei que Henrique ia ser o último. Mas tudo bem. Queridos, quando eu cheguei aqui, o pastor Henrique fez uma analogia aí sobre o regador, a água. Antes de vir para cá, eu estava realmente bebendo nas águas do Espírito Santo. E trouxe meu cântaro para cá. E quando cheguei aqui, tinha um tremendo açude. Aí Jesus disse: lembra de Davi, meu filho? Lembra? Eu falei: lembro, Senhor. Quando ele mandou os valentes, lá em Crônicas, em 23, 2 Samuel, ele falou só que estava com saudade da água, lá da cisterna de Belém, e os valentes foram buscar água, e quando voltaram com a água, ele derramou água. Então derrama tua água nesse açude, entrega a tua porção e serás abençoado. Amados, avivamento é algo tremendo, maravilhoso, e o maior evangelista de todos os tempos foi Jesus Cristo. 732 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías escrevia no capítulo 61 de Isaías. Eu quero ler. Abra sua Bíblia, Isaías 61. E Jesus, no capítulo 4 de Lucas, é dada a Jesus a oportunidade na sinagoga de dar uma saudação. E aí Jesus vai ler essa palavra, que causou revolta na época. Porque ser avivado às vezes causa revolta, para não dizer quase que todas as vezes. Não é todo mundo que sente alegria com o coração avivado. Jesus leu: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, nosso Deus, a consolar todos os tristes. O avivalista, ele tem a grande vantagem de consolar os tristes. Jesus chegou em Jerusalém numa época muito difícil. Muito difícil. Jesus chegou numa época em que os sinédrios religiosos da época colocavam sobre o povo um fardo tão pesado que eles não queriam mover nem sequer com o dedo, como Jesus disse em Mateus capítulo 23. Do outro lado, o jugo do Império Romano. As pessoas eram oprimidas por todos os lados. E Jesus chegou dizendo: Herodes, o rei, é uma raposa velha. E quando perguntaram a Jesus sobre os romanos, as moedas romanas, ele disse: de quem é o rosto aí? É de César. Então dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vim aqui buscar os que querem ir para o céu. Aleluia. Jesus veio avivar a igreja, veio trazer alegria, e para isso saiu operando tudo que é milagre que você possa imaginar. Ele fez. Jesus fez coisas tremendas e maravilhosas, e onde ele chegava, que tinha uma pessoa chorando, ele dizia: não chore. Não chore não, porque eu vou resolver seu problema agora. Lázaro, vem para fora. Filho da viúva Naim, levanta. E ele saiu fazendo maravilhas pelo mundo afora, alegrando o coração do povo. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre será Deus e o maior avivalista de nossas vidas, porque o crente que tem Jesus tem alegria de viver, irmãos. Tem esperança, tem força. Mas nós queremos falar sobre avivamento e sobre as características. Eu vi aqui muitos irmãos perguntando ao pastor Gabriel, à missionária Aparecida, ao pastor Henrique Jorge, perguntando muitos detalhes sobre avivamento. Há uma curiosidade grande nesse aspecto, porque a própria palavra avivamento, ela já traz uma expectativa diferente da vida, né? Quando nós estamos nos programas da Rádio e TV Pão da Vida, nos cultos, nós podemos ver os irmãos dizendo: eu quero ser renovado. Em outras palavras, eles estão dizendo: eu quero ser uma pessoa avivada, eu quero ter alegria na minha alma. Um cristão avivado, ele tem dentro de si a sabedoria de Deus, pois é dirigido pelo Espírito Santo, não pela sua mente racional.
Um cristão avivado, ele se entrega inteiramente às coisas de Deus. O seu coração está em Deus. E Jesus Cristo disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o tesouro do cristão está na Nova Jerusalém, onde nem a traça nem a ferrugem consome. Nós vivemos aqui, irmãos, mas sabemos que somos peregrinos nessa terra. Um cristão avivado diz a verdade, não apenas pelas suas palavras, mas pelo seu exemplo de vida. Ele prega o que vive, é íntegro, claro, verdadeiramente ele é uma nova criatura em Cristo. Por isso, quando ele ora, logo a sua oração é respondida. Ele tem conexão direta com o céu. Porque tem um detalhe, a Wi-Fi do céu nunca desliga. Pode faltar energia onde faltar, mas a sua conexão com Deus está aberta. Eu vi uma irmã perguntando aqui, o pastor Henrique, se ela podia orar caminhando. Minha irmã, o véu do tempo foi rasgado. Você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar, que Deus está te ouvindo. Em qualquer situação, Deus está te ouvindo. O cristão que tem Deus, ele é humilde. A sua simplicidade e humildade refletem a presença de Deus em sua vida. A simplicidade é algo tremendo. A forma como Jesus viveu, Jesus deve ser o nosso exemplo de vida maior. Por quê? Porque Jesus foi humilde ao extremo. A palavra diz que ele foi humilde até a morte e morte de cruz. A palavra de Deus diz que ele se fez maldito para que fôssemos benditos. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Que coisa linda! Oh, aleluia! O cristão avivado, ele é sensível às coisas espirituais. Ele escuta a voz de Deus. Quando a gente está muito sensível no Espírito Santo, toca um hino, você já começa a chorar. Um irmão diz uma palavra e você já pega no ar aquela palavra. Parece que todos os seus sentidos, os 5 milhões de neurônios, está tudo ligado, tudo conectado. Quando alguém fala uma palavra, você já capta no ar. O irmão está lá do outro lado, diz para o Deus te abençoe. Ele fala amém. Ele toma como se fosse para ele. Ele recebe a bênção de longe. Outro fator presente na vida de um filho de Deus que vive o seu avivamento é a alegria. O crente é alegre. Todas as pessoas que perguntam para mim: você é crente? Eu falo: sou, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E isso em qualquer lugar. Pode estar onde tiver, eu vou dizer isso. Porque realmente meu coração é um coração alegre por ter Deus. O cristão, ele é alegre porque ele sabe estar sendo dirigido por uma força maior. Mesmo enfrentando as provações, porque sabe que é conhecido pelas provações. Às vezes você está com um rostinho triste, mas por dentro há algo dentro de você que diz: Deus está cuidando de mim. Deus vai se levantar do seu trono. Ele vai rever a minha situação. Isso é a vida de um crente. O cristão avivado, ele sabe dar, ele tem noção do arrependimento. Ele sabe que quando ele peca, o Espírito Santo logo diz: epa, você não acha que foi bravo demais não nessa situação? Você não acha que deveria se desculpar? E você vai lá e pede perdão. Isso, pedir perdão, é uma das características do cristão avivado. O cristão avivado, ele tem facilidade de pedir perdão. A intimidade do cristão avivado com Deus está no seu coração. É muito fácil você conhecer um crente avivado, pois quando você começa a falar qualquer coisa de Deus para ele, você vê logo ele dizendo: glória a Deus, aleluia. Irmão, que coisa linda. Irmão, que bênção maravilhosa. Irmão, que Deus continue a te abençoar. Ele não vai dizer: Deus e eu. Deus, eu estou aqui esperando. Deus, o Senhor deu ao irmão, mas não deu a mim. Ele não fica fazendo essas reclamações, não. Ele vibra de alegria com o que Deus está dando aos outros irmãos. Ele se enche de felicidade com isso. Glórias a Deus. Ele tem noção do que é viver em comunidade. O cristão avivado sabe disso. No dia de Pentecostes, os irmãos se reuniram ali para ir receber uma ordem. Eu estive lá no cenáculo. Se quem quiser ver o vídeo, está aí no canal do pastor Chico Chagas. Você coloca assim: pastor Chico Chagas no cenáculo. Estive lá onde houve o batismo no Espírito Santo. E por incrível que pareça, nesse vídeo você vê 2 pombas sentam e uma sai voando no meio do cenáculo. Todo mundo lá, tinha pessoas de várias nações. Era um barulho grande. Essa pomba sai voando e voa sobre as pessoas. E eu registrei tudo. Voa sobre as pessoas e Deus batizou não sei quantos com o Espírito Santo lá. Foi algo tremendo naquele dia. Está aí o vídeo no canal do pastor Chico Chagas. Pastor Chico Chagas no cenáculo. O crente avivado, ele tem noção de comunidade. O que é que isso quer dizer? Ele sabe que a bênção não é só para ele. Ele sabe que a bênção que Deus derrama é para todos. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E eles ficaram lá, mas ficaram como? Em
comunidade, orando, juntos. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles com línguas repartidas de fogo, derramando sobre todos a mesma quantidade. Deus não disse: Pedro, eu gosto mais de você, está aqui mais 3 línguas de fogo para você, Pedro. Olha, Filipe duvidou quem eu era, eu vou dar só uma linguazinha para ele. Não, não teve isso lá. Ele derramou sobre todos, até sobre os irmãos incrédulos de Jesus, Judas, Tiago, que estavam lá também, junto com Maria, mãe de Jesus, que foram batizados no Espírito Santo, também está registrado no livro de Atos. Então ele tem noção de comunidade. E uma das características da igreja primitiva, a igreja avivada, que é símbolo de avivamento para nós, é exatamente esse fator comunidade. Onde os irmãos vendiam seus pertences, doavam o dinheiro aos apóstolos e não existia nada não existia nada que o povo precisasse que não era atendido. Os irmãos não passavam necessidade. O crente avivado, ele tem a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Ele tem nítida autoridade sobre o mundo espiritual. Quando ele se sente ameaçado por qualquer espírito das trevas, ele estende o dedinho de profeta e fala: está repreendido no sangue de Jesus. Sai agora dessa vida, no nome de Jesus Cristo. E o danado vai embora mesmo, porque isso é ordem de Jesus Cristo. Ele estende a mão sobre um doente, ora e o doente é curado. Ele assume a autoridade paternal de Deus na sua vida e o mover do Espírito Santo na sua vida. Ele é intrépido. Sabe o que é isso? Destemido. O crente avivado, ele é destemido. Basta ver o exemplo de Pedro. O covarde Pedro: não conheço ele, eu nunca vi. 3 vezes. Mas depois do batismo, Pedro foi lá fora e ganhou 3.000 almas para Deus naquele dia. Ele estava tão avivado que o pessoal pensou que ele estava cheio de cachaça. Ele estava cheio do Espírito Santo, estava cheio da glória. Ele estava falando em línguas, e falando na língua daquele povo, e começou a falar e começou a dizer. E eles disseram: como é que pode esse homem, um galileu, um homem simples, um homem que não fez nem a cartilha do ABC, está falando a nossa língua? Era o Espírito Santo dando poder e autoridade sobre ele. Ele falava a língua dos anjos e a língua dos homens. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Agora eu quero aqui abrir um parênteses, fazer igual a missionária Aparecida, né? Para qual câmera eu vou? Abrir um parênteses aqui para dizer a vocês que às vezes você está pensando assim: poxa vida, quantas vezes eu neguei Jesus nos meus pecados, nas minhas falhas, nas minhas fraquezas. Será que Deus vai me tornar um crente avivado? Que o exemplo de Pedro entre no teu coração agora. Porque Pedro, após negar Jesus, mesmo ouvindo Maria Madalena dizer para ele: o Senhor disse que fosse para Galiléia, que ele ia lá ter com você, Pedro. Mesmo assim ele voltou a pescar, pensando que ia ser o velho homem, o velho pecador fracassado. Mas às margens do mar da Galiléia, naquele dia o Senhor chegou lá e disse: tem alguma coisa para comer, Pedro? Não temos, não pescamos nada. Joga a rede do lado direito. E hoje nós estamos aqui nesse dia de avivamento, dizendo para você: joga as redes da fé, porque o Senhor vai restituir teu ministério. Deus vai devolver teu ministério hoje. Recebe aí de Deus na tua vida. E Pedro ficou olhando. Quando aquela rede voltou cheia de peixe, ele não entendeu, mas João entendeu. João olhou para a margem do rio e falou: Pedro, isso é coisa do Senhor Jesus, Pedro. E Pedro olhou com respeito, se vestiu, se cingiu das suas roupas, mergulhou. Mais uma vez Pedro abandonava o barco, abandonava os peixes e ia caminhar com Jesus Cristo. Hoje é dia de você abandonar a timidez, abandonar a condenação que você se autocondena. Hoje é dia de você assumir o amor paternal de Deus pela sua vida. Hoje é dia de vitória para a tua vida. E ali chegaram, irmãos, presta atenção, capítulo 21 do Evangelho de João. Quando chegaram, o foguinho já estava pronto. Deus já preparou tudo, viu? Eita, Deus já preparou a fogueira do Espírito Santo para aquecer tua alma. Já está aquecida. Agora senta à margem da fogueira. Pedro sentou. Jesus já assava o peixinho. Jesus olhou nos olhinhos dele e disse: vamos comer.
Quer um pãozinho com peixe? Ele estava com fome. Quero, sim, senhor. Jesus deu de comer. Ele disse: tu me amas? Ele olhou e disse: amo sim. Eu amo o Senhor. Aí Jesus deu mais um peixinho a ele, mais um pãozinho. Olhou e disse: Pedro, tu me amas mesmo? Senhor, eu amo sim. Pois é, tu já me negou 3 vezes, falta só uma, Pedro, agora. Aí Jesus vai, diz assim: Pedro, tu me amas mais do que esses que estão aqui, tu me amas mais do que João, do que André, do que Tiago, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro estava dizendo: tu sabes, porque ninguém me conhece como o Senhor me conhece. Deus conhece o teu coração, Deus tem intimidade contigo. E hoje Ele está dizendo: apacenta os meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, porque grande será a colheita e está próximo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A prioridade do crente avivado é viver uma vida para Deus, é viver uma vida caminhando com Deus, é viver uma vida fazendo a vontade do Senhor. Pedro, naquela hora, eu imagino a alegria de Pedro ali. E sabe qual foi o momento mais importante? Jesus levantou e falou: Pedro, fica em pé. Pedro levantou daquela fogueira, Jesus botou a mão no ombro dele e falou: vem cá comigo. Hoje Jesus quer te chamar para um particular. Hoje Jesus está te chamando para um particular. Tira Pedro da fogueira. Os discípulos ficaram sentados. João era intrometido mesmo. Sai andando com Pedro, João sai atrás. João era o único que não tinha abandonado Jesus. Ficou com Jesus o tempo todo até o sepulcro. Aí disse: Pedro, toma conta da minha igreja. Eu estou devolvendo seu ministério, Pedro. Senhor, eu não mereço. Ele disse: não tem nada a ver com isso. Quem decide aqui sou eu, não é você não. Tá certo, mas Senhor, e esse aí atrás? Ele diz assim: e esse aí atrás? Ele estava dizendo: e João? Eu te neguei, João não te desprezou. E ele disse: o que tu tens a ver com isso? Não te interessa que ele fique até que eu venha. Quanto a ti, Pedro, faz o que eu mando. Jesus está dizendo: faz o que eu mando. Toma agora teu cajado. Está entendendo aí? Toma teu cajado, porque o poder é de Deus, mas o cajado está na tua mão. Toma o teu cajado e caminha. Tem mar vermelho? Ordena, vai abrir. Tem rio Jordão? Ordena, vai abrir. Tem muralha de Jericó? Ordena, vai cair, vai ruir. O que se levantar diante de você, vai para o chão. Vai para o chão, porque Deus é Deus na sua vida. Crente avivado, crê em tudo que Deus fez e tenha certeza de que Deus fará muito mais em sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu sabia que eu ia ser avivado aqui hoje. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa na nossa vida. Não dá para viver sem Jesus. Não dá, meus amados. A vida sem Jesus é muito fracasso. Eu caminhei 14 anos em Jesus. Eu sofri muito. Eu fui empresário que mais fracassei no mundo. Eu sou recordista internacional de fracassos. Tudo que eu abri fora da presença de Jesus não funcionou, nada. Abri várias empresas, vários empreendimentos. E Deus deixava eu ganhar um dinheirinho para tentar mais uma vez em outra atividade, mas não dava certo. Era fracasso por cima de fracasso. E um dia Jesus falou para mim assim: tu vai abandonar as redes ou não vai? Porque no teu barco eu já estou e não desço. Só quero que você largue as redes, que eu vou passar o Jordão com você. Eu falei: Senhor, eu quero. Ele disse: então desliga o motor, que eu pensava que era o motor da minha sabedoria que conduzia as coisas. Desliga o motor, porque eu vou começar a remar. E Deus começou a remar na minha vida. E hoje eu quero dizer para você que está aqui, que esse dia é um dia muito especial para você. É um dia especial porque é o dia que Deus decidiu trazer avivamento à sua alma, ao seu coração. Essa semana agora, meu filho Gabriel, na segunda-feira, foi a Fortaleza deixar o pastor Esdra, o pastor Narciso, Aninha e Jessé. E de lá ele me ligou e falou: pai, eu estava no ar, no culto lá. O senhor quer uma... Pai, o senhor quer uma boa notícia?
Eu disse, por favor, me dê. Eu estou precisando de uma boa notícia. Ele falou, Johnny, seu filho aceitou Jesus. Meu Deus. Eu já vim orando por ele há tanto tempo. Ele é filho de um caso extraconjugal que eu tive, ele e minha filha Carol. Eles moram em São Paulo. E eu dizia, Deus, eu não posso ir aonde meu filho está. E talvez se eu for ele nem me receba, porque eu fui um pai ausente na vida dele. Mas eu te peço, mande um profeta, mande um pastor, mande um irmão, mande um anjo, Deus, para pregar a tua palavra para ele. Eu acompanhava ele pelo Facebook e as fotos dele eram só com garrafas de bebida, com garrafas, latas de cerveja. Eu dizia, Deus, eu pedi ao Senhor que onde tivesse uma gota do meu sangue, o Senhor fosse buscar, porque é tua criatura. E agora eu via ele testemunhando, e para a glória de Deus, ele dizia que 4 pastores estavam cuidando dele. Uma pastora, Deus moveu corações de várias pessoas para cuidar dele. O crente avivado é o crente que vive Efésios 3:20. Quando a palavra de Deus diz que Ele faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. Sabe aquele pedido que você tem diante de Deus? Sabe aquele pedido que às vezes não foi atendido e você está achando que Deus deu pouca importância, ou Deus acha que é irrelevante resolver na tua vida? Pois eu quero te dizer que Deus já está trabalhando. Deus já está fazendo, é de dentro para fora. Enquanto eu estava aqui clamando, Deus trabalhava no coração do meu filho e automaticamente trabalhava no coração de uma série de homens de Deus e mulheres de Deus para poder disciplinar ele, para poder evangelizar ele, para poder discipular ele. E quando eu vi meu filho pregando com tanta desenvoltura, eu falei, é meu filho mesmo. Esse menino é bom. E já convidei ele para vir pregar aqui na Pão da Vida. Irmãos, nesse avivamento de hoje, Deus está renovando esperanças. Deus está fazendo nascer no fundo do seu coração aquele sonho que lá atrás você jogou à margem do caminho. Mas sabe o que aconteceu? Você pegou o seu sonho e disse, é impossível, jogou fora. Mas Jesus botou debaixo do braço e saiu atrás de você. Aí você hoje vai dar uma paradinha assim, vai olhar para trás, Jesus ia fazer, olha seu sonho aqui, ó. Olha seu sonho, eu vou realizar. Hoje Deus está dizendo os sonhos que você sonhou, que você abandonou a margem do caminho, que você achou que fracassou. Deus está dizendo, vou realizar todos eles, porque você crê em mim e sabe do meu poder. Receba essa palavra no seu coração, porque hoje Deus está abençoando vidas neste congresso. Deus está renovando a esperança. Deus está botando em prática os planos que foram deixados para trás. Glória a Deus. Desculpa aí, viu? Mas a emoção é forte. Beber um pouquinho aqui. A melhor coisa do mundo é ficar na presença do Senhor. E você que está participando desse congresso, você está participando de um congresso que está abençoando vidas na África. Crianças pobres. Mês passado nós mandamos 5 mil reais para eles. 5 mil reais deu 664 mil kwanzas. A Massinha, lembra dela? Fez uma grande obra lá. Muitas crianças receberam presentes, alimentos. Muitas famílias receberam cestas básicas. E com essa bênção de você estar nesse congresso, vão receber. E pode ter certeza, irmãos, aqui você ganhou dos dois lados. Ganhou porque seu nome está escrito no livro dos que ajudam a obra de Deus. E Deus é recompensador e galardoador daqueles que o amam. E ganhou porque está recebendo um avivamento hoje na tua alma, no teu espírito.